Fala cristão! Meu nome é Eviston Silvério, você está no canal Adoração e neste vídeo você vai aprender a se comunicar melhor com Deus. Algumas vezes você já ficou esperando um tempão para falar com alguém? É muito ruim tentar falar com um amigo por telefone e não conseguir, porque a linha está ocupada. É muito chato quando você vai a algum lugar comprar ou pagar alguma conta e tem que ficar parado horas e horas numa fila. Pior ainda quando ela é grande. Ter que esperar não é muito confortável, principalmente quando você está com pressa ou atrasado. Mas a Bíblia mostra a melhor maneira para você se aproximar de Deus sem precisar enfrentar filas. Esse segredo é a oração. Bem, galera, pegue a sua Bíblia e vamos estudar juntos para saber o que ela tem a nos dizer sobre o tema oração. A primeira pergunta que eu quero lhe fazer é: qual o melhor momento para orar? E aí? Abra a sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1. E diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Qual o melhor momento para orar? Sempre. Não existe um momento específico. Se você ler na sua Bíblia, lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz assim, orai sem cessar. Mas você deve estar se perguntando como devemos orar. Então, abre a sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Lembrando que os nossos estudos são sempre através da Bíblia. Nada mais. E diz assim, tudo, porém, quando orares, entra no teu quarto e feche a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Entrar no meu quarto para orar, olha que interessante, está na Bíblia dizendo isso, para você entrar no teu quarto em secreto, não é na frente de ninguém, a comunhão é sua com Deus através da oração. Por isso que você pode orar no seu quarto. Quando lermos Mateus capítulo 14, versículo 23, abre a sua Bíblia nesse capítulo, diz assim, E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Nesse versículo, é Jesus se distanciando da multidão, buscando um lugar só no monte para orar. Se você abrir a sua Bíblia, lá em Daniel capítulo 6, versículo 10, abre lá. Diz que quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Daniel tinha o hábito de subir no teu quarto, de novo falando quarto na Bíblia, e orar sozinho a Deus. Interessante isso, né? Mas você deve estar me perguntando, ou se perguntando, por que às vezes Deus não atende às nossas orações? Abre a sua Bíblia, lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Diz assim, Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Será que o que você está pedindo a Deus não é para motivos
errados simplesmente para satisfazer puros prazeres, isso é algo para se pensar. Outra pergunta interessante é qual a maneira de orar. Será que existe uma maneira de orar? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. E diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então você, cristão, precisa orar com fé. Quer saber mais? Filipenses capítulo 4, versículo 6. Diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Abandonem a ansiedade. Esperem pela resposta do Senhor. Em Salmos, capítulo 37, versículo 7, diz que descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Olha que palavras sábias. Você precisa esperar pela resposta do Senhor. Deixe os outros para lá. Se você continuar lendo na sua Bíblia, lá no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, vamos ver o que diz? Diz assim, diz que a oração feita uns pelos outros pode muito em sua defesa. Deus se alegra muito quando nós oramos uns pelos outros. Será que você tem orado pela tua família, pelos teus amigos, pelos teus irmãos, pelos teus conhecidos e pelos teus inimigos? Será que você tem orado pelos seus inimigos? No livro Caminho a Cristo, na página 93, diz que a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar até nós, mas nos eleva até Ele. Você viu, meu amigo, minha amiga? Você viu como é fácil se comunicar com Deus? Se você entendeu como é importante falar com Deus, que o seu e o meu compromisso hoje, então, seja de orar a Ele todos os dias. Amém? Meus amigos e minhas amigas, vamos fazer uma oração juntos nesse momento? Maravilhoso Deus e Pai, aprendemos através deste vídeo como podemos se comunicar melhor contigo. Peço que abençoe cada pessoa que assistir esse vídeo e ensina-nos a continuar a crescer como pessoa e como ser humano. Te pedimos tudo isso, Senhor, em nome de seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. No próximo episódio, qual a maior promessa de Jesus? Não perca!